Saudações aos amigos que acompanham aqui no Funargcast. Achou que a gente não ia falar de samba, bebê? Achou errado. A gente trouxe aqui hoje alguém que tem muito para falar de samba, mas tem para falar de cultura, né? Tem para falar aí dos lugares mais undergrounds do samba aqui no Rio de Janeiro, Botequim, já foi júri de competição de comida de boteco. Então tem muito a falar pra gente aqui, algumas histórias. Eu vou ver se eu consigo arrancar umas fofoquinhas dele aqui e tal, apertar, mas o bicho é tinhoso, sabe sair das dificuldades. Hoje aqui com a gente, Carlos Janan, que é aqui da Funarg, prato da casa, e que tem ajudado muito a gente daqui. Seja bem-vindo, Janan. Ô, meu querido, é um prazer. Ó, fofoca eu adoro, hein? Ah, então... Se deixar eu falar, eu conto uma opção de fofoca ficar aqui só entre eu, você e a internet, bebê. Não conta pra ninguém não, hein? Fala pra mim, cultura sempre foi um objetivo seu ou aconteceu? Rapaz, cultura pra mim é uma paixão. A paixão a gente não sabe explicar quando e como nasce. Eu acho que a gente já nasce dentro da gente. Tem algumas paixões, e aí a gente vai encontrando ao longo da vida. E graças a Deus eu encontrei a cultura como uma paixão e estou apaixonado e vivendo com ela há mais de 35 anos. Mas foi pelo samba? É uma cultura de uma forma geral, mas o samba me pegou primeiro, até por uma questão familiar, né? A minha família, a família da minha mãe, de Madureira, muito ligada ao Império Serrano. Depois a minha mãe casou com o Fernando Pinheiro, que virou meu padrasto, e irmão do Albino Pinheiro, fundador da Banda de Ipanema, criador do espetáculo 6h30, um espetáculo com João Caetano, que hoje é o Fim de Tarde. Então, desde muito cedo eu convivi muito com essa área cultural, essa área musical, e o samba estava sempre ali com a gente. E assim... ano passado eu fui numa festa muito bacana, né? Graças a você que levou, fez essa ponte aí, apresentou todo mundo, que foi a festa da Alcione, né? Isso, no aniversário da Alcione. Isso, uma grande amiga. E aí já é a segunda vez que a gente tem uma relação com a Alcione vindo de você. Isso. A outra vez foi no show dela no Espanta, que a gente foi no camarim. Dá pra perceber que você tem muita intimidade ali com ela, com a família dela. Conta pra gente aí. A gente convive no samba há muito tempo, né? Desde muito cedo eu frequentava samba, e quando eu comecei a trabalhar como produtor cultural, sempre voltado, sempre ligado muito ao samba. Tive a oportunidade de trabalhar na Rio Tour, também junto ao Carnaval. Eu trabalhei no primeiro desfile da Marquês de Sapucaí. O ano de 82, assim que foi inaugurada a Sapucaí, eu trabalhava na Rio Tour, lá de estagiário, e a gente inaugurou a Sapucaí. Imagina, a minha relação com o samba vem de muito longe. Mas e qual a Alcione? A Alcione, então, você que está no meio do samba, a Alcione começou a minha relação com ela a partir de um bloco que vários sambistas, a Alcione era presidente, que era o Pagodão, não existe mais. O Pagodão desfilava com vários sambistas, e era um bloco só de sambista. Um bloco pequeno, que desfilava ali na Sapucaí, abrindo o carnaval, junto com os Filhos de Gandhi, e eu participava desse movimento. E a Alcione era presidente desse bloco. Além disso tudo, eu sou mangueirense, frequentador da Mangueira. E a Alcione é a baluarte da Mangueira, então sempre muito presente. Depois, mais à frente, profissionalmente, que a Alcione virou madrinha e presidente da Mangueira do Amanhã, eu trabalhava na Rio Arte, que é similar à Funarg, só que do município. E em um determinado momento ela buscou a Rio Arte, a gente conseguiu patrocínio, os projetos sociais e culturais da Mangueira do Amanhã, e a gente começou a ter uma relação muito próxima. E aí até hoje ela é minha amiga pessoal. Conta pra gente aqui. Tem uns beijinhos ali? Não. Já não. Eu vi ali o grau de intimidade, tinha com a família toda, todo mundo te conhecia ali. Muito carinho. E a Alcione sempre foi, todos os momentos que eu vi com a Alcione sempre estava casada com alguém. Foi esposa do Chiquinho da Mangueira, depois do italiano, a Alcione sempre casada com alguém.
Então sempre foi uma relação muito de amizade. Nunca teve beijinho. Nunca teve uma fé. Teve outros beijinhos com outras pessoas, com a Alcione não. Que a Alcione, eu vou falar uma coisa pra vocês, no tempo dela era bonitona. Ah, linda. É linda até hoje, é uma Sim. senhora linda. A Alcione é mais velha do que charmosa. eu. É bem mais velha do que eu. E acho que na época ela não gostava de garotinho, não. De novinho. É isso. E essa relação sua com a Mangueira? Você falou que você começa com a Império Serrano. Isso. Mas depois acabou que a vida te leva pra Mangueira. Você tem uma relação... É a Escola do Coração? É a Escola do Coração. Relação de paixão também, porque eu tinha tudo para ser imperiano e tricolor. Porque o meu padrasto, meu pai, né, que me criou, tricolor, me levava a todos os jogos do Fluminense e eu, flamenguista, apaixonado pelo Flamengo. Meu avô me levava para os ensaios do Império Serrano e eu me apaixonei pela Mangueira, sou mangueirense. Então eu sou flamenguista e mangueirense. Ao contrário até dos meus ancestrais, né? Porque todo mundo é do Império e na área do futebol eu tinha uma influência do Fluminense, mas não arredei o pé. Sou flamenguista e mangueirense. E sua relação com a ancestralidade, ela também tem um quê de fé? Tem, aí vem dos meus avós. Antes de minha mãe ter esse segundo casamento, nós morávamos em Madureira, nos fundos de um terreiro de Umbanda. Coladinho mesmo, a parte de trás do terreiro era a casa dos meus avós e nós morávamos lá. E você imagina, todo final de semana tinha sessão e eu fui criado dentro da Umbanda. E tem alguma história sua, né, de vivência de fé dentro da Umbanda que te marcou? Ah, vários. Eu era muito criança, né? Eu tinha em torno de 5 a 6 anos de idade. Até na fase adulta, em algum contato que você teve depois, alguma coisa que aconteceu que você falou assim, poxa, isso daqui é o que eu levei pra vida. Eu trago, né, na minha história de vida essa fé. Eu vivi um momento, a gente na hora do desespero, a gente sempre pede ajuda, né? E uma vez eu estava dentro de um ônibus, em um assalto extremamente violento, e eu naquele desespero me agarrei no orixá, e eu, por incrível que pareça, eu não fui assaltado, não fui molestado, não aconteceu nada comigo. E naquele momento eu pedi aos orixás para me proteger. Então ali eu usei a fé, um assalto. E tive outros momentos também. Aliás, eu peço sempre pelas minhas filhas, qualquer situação que livre de qualquer doença, de qualquer coisa ruim, estou em algum momento muito difícil na minha vida, eu peço aos orixás. Eu tenho muita fé nos orixás. Eu estou tocando esse assunto com você, principalmente, Jana, pela seguinte situação. Aqui na FUNAD a gente tem o projeto Mais Encontros, Sim. Que é um projeto onde leva a cultura religiosa para os teatros. Tem sido um sucesso, tanto que alguns dos shows que estão no Mais Encontros acabam indo também para o giro cultural. E pelo fato da sua figura ser uma figura dentro aqui da nossa organização, uma figura importante, a gente tem ali a figura do presidente, Jacques Emerick, tem a sua figura, tem a figura do nosso diretor Odmar, e a gente acaba que algumas pessoas, poxa, sempre tem o show gospel, né? E as pessoas sempre cobrando da questão do show de matriz africana. E quando a gente mostra aqui que também existem pessoas de matriz africana, eu, por exemplo, sou também de matriz africana, e que ano passado a gente teve pela primeira vez num projeto o Mais Encontro, a matriz africana, mostrando que a FUNAD ela tem essa diversidade, né, esse olhar diferente e que é um olhar humano. Sim, então, a gente, enquanto um órgão de governo, né, primeiro que o Estado, ele é laico. Sim. Né? Quando a gente fala de música gospel, ele está falando de cultura também, né? E eu acho que tem uma interpretação aí que música gospel seria só aquela música, vamos dizer assim, pra igreja. Da igreja, evangélica. Não. Sim. Gospel significa uma música que vai buscar Deus, a divindade. Então eu enquadro como música gospel qualquer música que tenha como ponto focal falar de Deus, falar da espiritualidade. E esse projeto é um projeto de sucesso. A gente tinha uma semana evangélico, na outra semana católico, e agora nós temos de matriz africanas. E eu acho que tem que avançar mais. Eu acho que tem que ter hindu, o que for possível. Não, até porque, o que acontece? Religião
e culturas têm uma linha muito semelhante. Que tá muito próxima. E quando você mostra isso além da igreja, você mostra diferentes pontos de vista, é algo também que enriquece o debate da sociedade. Verdade. E aí o trabalho da FUNARD aqui não é professar fé. Não. Mas é abrir o espaço e dar palco e dar voz para todas as manifestações culturais, seja ela cristã, seja ela de matriz africana. Rapaz, a cultura ela está muito ligada à religião nesse sentido, falando do formato cultural. Você imagina, quando você vai num museu, você vai no Louvre, você tem peças, você tem quadros, esculturas que remetem a Deus. E são fantásticos, né? Então, a arte sempre retratou a religião. Sim, a Igreja Católica mesmo. A Igreja Católica ela tem uma importância incomensurável para a cultura. Você vai no Vaticano, né? Você vai ver lá os afrescos, vai ver aquilo tudo, Leonardo da Vinci, etc. Tudo remete a Deus, a uma série de coisas. Estou para te falar que o Vaticano... A Santa Ceia é um quadro lindíssimo, valiosíssimo, está retratando um momento cristão. E tem a sua força, a sua questão cultural. Você pode ter um olhar cultural, deve ter um olhar cultural também sobre a arte, sobre a cultura. É importante, até num contexto histórico, mostrar o seguinte: a gente falou aqui da região evangélica e do matriz africana. Mas, por exemplo, questão de fé e cultura. A Igreja Católica ela tem uma importância incomensurável para a cultura e para a educação. Sim. A educação só existe hoje como ela existe porque a Igreja Católica inicia esse movimento lá atrás, e a preservação de muitas peças culturais também foi papel da Igreja em alguns momentos. Sim, então, assim, o Estado ele é laico, ele não professa fé nenhuma, mas é muito importante para a gente como agentes culturais, como fazedores de cultura, como pessoas que estão aqui no poder público hoje, conduzindo as políticas culturais, a gente entender essa importância que tem e dar esse espaço. E eu acho que o giro cultural ele tem essa importância, muito importante, né? E o mais em conta também. E é importante mostrar que a FUNARD, que durante algum tempo no começo tinha mais o gospel, né? Sim. Mas que na verdade aqui tem representa quase que a sociedade pela diversidade que tem aqui cultural. Você tá falando, até religioso. Tem um porquê, não é porque a FUNARD escolheu o gospel evangélico. Então, hoje existe um mercado muito organizado. Muito organizado. É o mais de todas as músicas religiosas, o gospel ele é de longe mais organizado. É um mercado, eles fazem show fortíssimo. Sobrevivem sem a música que eles chamam de secular. Tem que entender isso. Agora, só voltando um pouquinho dentro dessa questão, falar da matriz africana, da importância também da cultura religiosa da matriz africana na história do negro no Brasil, né? A ferramenta de resistência do povo negro foi a cultura. O povo negro só sobreviveu à tragédia da escravidão por conta da sua cultura. Uma cultura oral que foi mantida e foi se mantendo e resistiu essa tragédia que foi a escravidão no Brasil. E resiste até hoje, né? O samba só saiu o negro só frequentou os grandes palácios através do samba. Quando Paulo da Portela começou a trazer o samba para a Zona Sul, para os grandes palácios, o samba, a cultura de uma forma geral, ela atravessa os preconceitos, ela vai invadindo. Quando você vai hoje na elite, você vai no aniversário de uma jovem, 16, 17 anos, na Vieira Solto, ela é aristocrática, rica, milionária, mas em determinado momento vai se tocar trap ou funk. E as pessoas vão dançar e cantar, os jovens. Isso é a força da cultura, ela rompe barreiras. Essa é a importância da cultura, romper barreiras. Então a cultura é tudo, ela é fundamental, porque ela avança. A sociedade avança. E aproveitar esse gancho seu, quando você... os movimentos culturais, assim, as formas de se fazer cultura, né, e produtos culturais, digamos assim, elas são muito conservadoras, né? Você tem aí, por exemplo, tem a ópera, tem a peça de teatro, você tem o filme, você tem a música, enfim, você tem vários produtos musicais, e quase todos eles, em sua essência, ele tem um quê vindo
da cultura branca, do branco, né? Trazendo isso e desmistificando. Aí vem o negro, de matriz africana. Isso é até bom para poder contextualizar, para as pessoas entenderem por que o carnaval tem tanto essa questão do batuque, né? Porque o carnaval, ele mostrou uma nova forma, um novo produto cultural. Quando você vem numa escola de samba e você mostra uma outra forma de contar uma história, que são os enredos, onde você vem com ala, 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 carro alegórico. Ala, 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 carro alegórico. E com essa formatação, como se fosse uma peça de teatro, como se fosse uma música, como se fosse uma ópera, você conta uma história que tem começo, meio e fim, como um produto cultural. Que vem dos negros, né? Que vinha dos ogãs, que batiam os atabaques nos terreiros, e que aí eles descem do terreiro para poder fazer a sua arte ali. Do mesmo jeito como se vestem os santos quando vão sair para a roda, então se vestem as pessoas para poder ir desfilar. Então, que esse ano agora teve muita polêmica sobre essa questão das pessoas. Por que tanta questão, tanto enredo ligado à questão da cultura negra e da cultura de matriz africana? É porque tem o seu início ali e tem uma ligação muito forte. A negritude é a expressão cultural do negro que conseguiu se tornar algo gigante, né? Conseguiu, hoje uma das maravilhas do mundo. Então, vamos lá, você falou muitas coisas dentro de uma coisa só, mas vamos lá. Você coloca assim, a música ela é branca, né? A música ocidental. A música negra, ela é tão antiga, ou mais antiga, do que a música branca. Você está falando da música branca, a música europeia, a música erudita, né? Mas por quê? Só existia essa para o mundo, só existia essa. A outra cultura, como seu próprio povo, era oprimida. Quando há uma resistência e a cultura negra vai se colocando e em algum momento também vai interagindo, vai entrando e dialogando com essa música branca, qual é o resultado? O resultado é o rock, o resultado é o blues, o resultado é o jazz, o resultado é o samba, o resultado é o choro, que são movimentos culturais de grandíssimo valor, porque a cultura negra entrou e, eu não vou dizer aperfeiçoou, mas modificou essa cultura ocidental branca, né? Elvis Presley só existiu porque ele começou a prestar atenção na música negra, né? O rock só passou a existir porque prestou atenção na música negra. O blues, o jazz, isso tudo vem da cultura negra. O samba, o próprio carnaval. O carnaval começa com o português, que era fazia aquele desfile, aí tinha os intrusos e tal. Quando se juntou e o negro começou a participar e se incorporou do ritmo, uma série de coisas, surgiram o quê? As escolas de samba. Que vieram com essa nova forma de contar uma história, né? Que vieram contando uma história. Então, eu acho muito justo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, as pessoas reclamam. Por que o negro tem que contar a sua história? Porque a história do negro não é contada nesse país. A real história. Não se conta a história. Então, o caminho que se tem de contar a sua própria história nos seus movimentos. Agora eles vão se apropriar também da escola de samba, não pode contar a sua história. Eu acho meio complicado essa situação. O negro tem que contar assim, a história da sua origem, a história da África. É aquilo que ele tem que relatar no movimento cultural que ele criou, que ele está aí resistindo. Até porque a história do carnaval é isso, né? Ela se confunde com essa história. Exatamente, retrata. Eu faço até uma analogia um pouco, é uma discussão maior, não sei se vale a pena a gente entrar. Hoje se discute muito a questão do rap e do trap, que retrata uma realidade da comunidade, e aí há um movimento contrário a isso, porque parece que está ali, você está valorizando a violência, qualquer coisa que valha, não é nada disso.
cara, quando faz, ele tá retratando o seu lugar, o seu território, a sua vida. A gente canta, a gente faz arte em cima da nossa vivência. Isso incomoda certos setores, né? Porque aquilo você está mostrando para a sociedade uma realidade. E a realidade nem sempre o conservadorismo gosta de ouvir. E isso aconteceu com outros movimentos. O rock também foi perseguido no seu início, enquanto música, enquanto movimento cultural. É sempre assim. Mas a cultura, a arte, ela é exatamente isso. Ela atravessa fronteiras. Lá na frente, o Van Gogh não vendeu um quadro em vida? Depois de morte. Depois de morte, vale milhões. Então, a arte é isso. Ela tem esse poder, né? De perpetuar. Exatamente. E assim terminamos o nosso primeiro bloco. Viva o samba, viva a cultura negra, viva o carnaval. Começamos o nosso segundo bloco. Bora falar de projeto. Aqui alguns projetos que você já fez ou já participou, né? O Palco sobre Rodas, Balançando Coretos, Rodas de Samba e Cais do Valongo. Qual foi o mais desafiador? Rapaz, o mais... Peraí, deixa eu pensar. Eu acho que é o Palco sobre Rodas. É o que me deu o maior prazer. Era difícil porque é um projeto semanal, itinerante, então nós percorremos praticamente toda a cidade do Rio de Janeiro. Então tinha uma questão de logística que era complicada, mas um projeto extremamente prazeroso e uma entrega muito bacana. E para quem não conhece o projeto Palco sobre Rodas, o que ele era? O Palco sobre Rodas é o seguinte, é uma estrutura, é um caminhão, todo adaptado, que nós parávamos no bairro e esse caminhão virava um palco. E a concepção era a seguinte, sempre música, shows musicais, eventualmente tinha uma peça infantil, por conta do tamanho do palco, para adaptar, a gente fazia a apresentação musical. Nós tínhamos um trabalho prévio, vamos imaginar, no Meia. Então, em uma equipe no Meia, identificava um artista do Meia, aquele cara que no bairro é super conhecido, ele canta em algum lugar e todo mundo frequenta. Então, a gente abria com um artista local e fechava com um artista já de nome, mas que tivesse na sua história, na sua trajetória, uma relação com o bairro. Então, vamos dizer, no caso do Meia, na época, o artista principal foi o João Nogueira. O Clube do Samba surgiu no Meia, o João era morador do Meia, e a gente também buscou um artista local para fazer a abertura. Então era um artista local, mais um artista de nome, mas que se relacionava com o bairro. Então um projeto de grande sucesso, muito conhecido na história, eu era o gestor desse projeto. E aconteceu alguma coisa inusitada? Porque assim, projeto nesse formato, que você vai para lugares onde... Alguns lugares são mais fáceis você fazer adaptação, sim, e alguns lugares são mais desafiadores. Tem uma história divertida, agora é divertida, mas no momento foi complicada. Nós fizemos no Acari. E na época nós levamos o Almir Neto. Almir morava em São Paulo e fizemos com um artista local, e o Almir Neto não chegava de São Paulo, perdeu o voo. A gente dentro do Acari, naquela situação difícil, porque o Almir Neto não chegava, e aí em determinado momento a gente teve que dizer, olha, o Almir não veio, a gente se compromete a voltar no outro dia, e a liderança local, se é que você me entende, falou, não, vocês vão ficar aqui até o Almir Neto chegar. Eu falei, mas não tem mais ninguém para cantar. E aí ele começou, não, nós temos um grupo de pagode aqui, e foi colocando gente no palco para cantar. Resolveram o problema? Não, aí ficaram cantando, e o Almir chegou. Deu tempo do Almir chegar? Porra, depois de 4 horas, né? E aí teve o show da minha. E foi tenso, né? Porque dentro da comunidade, né? Mas o Almir chegou e cantou. Mas aí acabou o negócio que acabaria 10 horas da noite, acabou 5 horas da manhã, porque aí botaram um DJ, a festa continuou, e aí como é que eu ia dizer que não podia?
Acabou que o pessoal tirou proveito do palco o máximo possível. Virou palco sob rodas do Acari. É bem diferente. Mas numa situação, mas já aconteceu em outros lugares também? De chegar na hora, alguém da comunidade virar e falar assim, poxa, bota fulano de tal no palco. Sempre, mas aí a gente sempre flexibilizou, né? Porque a demanda é muito grande, né? E quando surge essa oportunidade, você tem que dialogar com a comunidade. E aí, olha que algumas vezes nós fomos surpreendidos, pessoas cantavam muito bem. Era muito legal, havia essa interação com a comunidade. E teve algum artista que você viu numa situação igual essa, que é desconhecido, e aí pediu, tal, colocou, e aí que tempo depois você viu decolando? Não teve assim que pediu. Teve artista que ainda não era famoso, e aí era desse artista local, que foi o Elimar Santos. O Elimar Santos? A gente fez lá na região da Leopoldina, Elimar fazia um sucesso num bar, e a gente trouxe ele cantou, e logo em seguida, depois ele fez aquele episódio, que ele alugou o Canecão e fez um show no Canecão. Ele era desconhecido, ele alugou o Canecão, fez um show. A partir daí, logo em seguida, ele foi contratado pelo Canecão para fazer um show, porque ele lotou o Canecão. E ele chegou a se apresentar no palco sob rodas. Mas tinham vários artistas no palco sob rodas. Eu acho que o Jorge Versilo também foi mais ou menos nessa situação, também fez o palco sob rodas. Tem vários artistas no palco sob rodas. E o projeto Rodas de Samba? A roda de samba, isso já foi na prefeitura, né, mais recente. O projeto de roda de samba, eu era assessor especial da Secretaria Municipal de Cultura, e eu vinha dialogando com um grupo, e o movimento de roda de samba é uma coisa muito carioca, você tem muita roda de samba. E a gente começou com uma ideia, discutindo com outros pares, de que a gente precisava mapear. O Rio de Janeiro tem muita roda de samba. E a gente conseguiu fazer um projeto... Tem característica própria desse projeto, não tem? Oi? A roda de samba tem características próprias. Tanto que o pessoal, quando fala de pagode, samba, o pessoal vê, opa, peraí. O que é roda de samba? É parecido, mas é diferente. Roda de samba, você caracterizar o que é uma roda de samba. Roda de samba é uma coisa que é perene, ela acontece a cada 15 dias, ou todo mês, ou todo final de semana. Num determinado território, ela não modifica, ela não vai mudando de território, é num território, né? Geralmente começa com um grupo de amigos, aquilo vai crescendo e ela tem continuidade. Então, ela é reconhecida naquele território. Por que ela é reconhecida? Porque a roda de samba ela acaba também gerando renda. E no entorno de uma roda de samba, você tem a tia do churrasco, o cachorro-quente, e por aí vai, você tem todos os bares, né? Funciona. Eles ficam também em torno dessa roda de samba, normalmente é numa praça pública ou num boteco. Isso é muito subúrbio, né? Então são as rodas de samba. Na época, nós certificamos 365 rodas de samba. O Eduardo Paes retomou isso agora. Ele fez um decreto, ele retomou esse projeto. Ele certificou as rodas de samba. Por que a gente certificou? Isso foi através de um decreto. Porque as rodas de samba, elas, como qualquer atividade cultural na rua, você tem que liberar junto à prefeitura uma série de documentação. Então a gente criou esse decreto, esse movimento, que é o Estado reconhecendo a roda de samba enquanto movimento cultural. Então, isso sai em decreto, as rodas são cadastradas, então automaticamente se estabeleceu um calendário. Então se perpetuou aquele espaço cultural. Entendeu? A ideia é essa. Agora, tinha que passar por esses critérios, porque as pessoas confundem. Uma roda de samba não. A roda de samba não é um grupo de pagode. O grupo de pagode é grupo de pagode, faz um show do grupo de samba. Roda de samba não é show. Roda de samba é uma coisa que acontece, não sei, tem no estado inteiro. Todo lugar tem uma roda de samba tradicional que acontece e que as pessoas frequentam. E que aí gera aquela economia que se chama hoje, né? Se dá o nome de economia criativa. Eu acho esse nome, eu não gosto desse nome, não. Porque economia criativa, para mim, vem uma imagem assim de um banqueiro pintando um quadro. Mas é isso, ela estava falando de economia criativa. É isso. É o que gera
de renda naquele entorno daquela atividade cultural. E a gente fez esse cadastro, deu muito certo. Hoje existe a rede carioca de roda de samba, são todos organizados, estabelecemos regras, articulamos com o Sebrae, o Senac e tal, para o pessoal se organizar, principalmente quem trabalha com comida, a questão da higiene, estabelecemos regras de limpeza, de colocação de banheiro químico, para tentar ordenar aquela atividade cultural que é muito característica do Rio de Janeiro. Quem não gosta, você gosta de roda de samba? Gosto. Então, todo mundo gosta de roda de samba e isso é a cara do Rio de Janeiro. E aí o Estado reconhecer essa atividade como uma atividade cultural importante para a cidade do Rio de Janeiro. E assim, você já trabalhou em vários lugares, né? De cultura. Prefeitura, governo do Estado, hoje está aqui teve na SESEC, está aqui na FUNARD. Fui diretor cultural do Planetário da cidade do Rio de Janeiro aos 24 anos. Lá tinha um teatro chamado, na época, era o Teatro Bertoldo Brecht. Era um teatro que se caracterizava por... Hoje é diferente, hoje é Maria Clara Machado, é um teatro até que está independente do Planetário, mas na época era do Planetário. E era um teatro que tinha como característica ser palco para peças infantis. Tem até uma história muito engraçada, você gosta de história, coisas que a gente inventa, e logo assim que eu entrei, muito novo, para ser o diretor cultural, cuidar desse teatro, você tinha uma demanda enorme de peças infantis e não se tinha um critério claro, por que entra essa peça ou não entra essa e tal. E aí eu, naquela minha coisa de jovem, falei, eu acho que tem um critério, eu resolvi um critério. Inventei um critério que eu acho que deu muito certo, foi muito elogiado na época, que era o seguinte: todas as produções tinham que fazer uma apresentação para as escolas municipais da região. Uma apresentação sem figurino, só uma pequena apresentação. E no final de cada apresentação, os alunos davam nota. Então, a peça escolhida era que tivesse a melhor votação. Quer dizer, eu escolhi o próprio público para determinar quem teria pauta ou não no teatro. Interessante, né? Uma regra que a gente tirou naquele momento, que acabou dando certo, que é democrático, olha, o público vai escolher o que ele quer assistir. E o público, peça infantil, eram as crianças da rede pública municipal. Onde você estava na pandemia? Na pandemia eu estava na Secretaria Municipal de Cultura. Cara, como é que foi ser gestor de cultura no momento pandêmico no Brasil? Era uma tristeza, né? Porque já virou lugar comum as pessoas falarem que a cultura foi a primeira a parar e a última a voltar, por todas as suas características. E realmente foi. É muito complicado, porque as pessoas vivem de cultura, vivem das atividades. Então, as pessoas realmente estavam passando necessidade. Não só os artistas, mas todo o pessoal, o cenógrafo, o iluminador, o cara do som. O pessoal tem uma visão... O pessoal não. Até o pipoqueiro que fica na porta do teatro. Algumas pessoas têm uma visão errônea, achando que investimento na cultura é para dar dinheiro em artista. A gente não é, a gente tem uma cadeia. É tão raso esse pensamento. Você tem camareiro, você tem de tudo ali, que todo mundo trabalha em função daquela atividade. Se você não tem aquela atividade, você não tem o que fazer, né? Então foi uma dificuldade grande, mas teve um movimento grande, né? Acho que a Lei Aldir Blanc veio para ajudar muito. Inclusive, você gosta de história. Quando o Aldir ficou doente, foi internado com Covid, a esposa dele, eu era amigo do Aldir, conheci bastante o Aldir, mas conhecia bastante a família, eu era da prefeitura, o Aldir estava internado, ia ser internado no Miguel Couto, o Covid. Me ligaram e estava uma dificuldade, porque naquele momento a Covid era uma coisa que a gente estava apavorado com aquilo. Ninguém entendia muito o que era. Nós conseguimos, né, a internação, falei com o prefeito à época, nós resolvemos internando, né, o Aldir, porque o sistema estava colapsado. Todo mundo doente, todo mundo indo para o hospital, era uma loucura. Mas eu vivi aquele momento ali do tratamento do Aldir até o seu falecimento. E é muito justa essa lei se chama Aldir, né? Um grande artista, grande músico, e o Aldir, infelizmente, foi vítima da Covid.
Mas a gente trabalhou intensamente. E uma das ações que a gente fez, olha que eu estou falando de roda de samba, que você tinha vários movimentos de cesta básica, né? Então a gente atendeu o pessoal do circo, vários segmentos foram atendidos. Eu foquei na minha seara. Então eu fiz um movimento grande, consegui uma parceria com a Ação Cidadania e a CUFA, e a gente durante 6 meses distribuímos cesta básica, ele já tinha esse cadastro, para as rodas de samba. Para os músicos e para todos aqueles que comprovadamente participavam daquelas rodas de samba. Porque não tinha mais roda de samba, então não tinha renda. Não tinha, mas assim... E aí eu tinha esse cadastro, a gente conseguiu... Você chegou a ver alguma cena deplorável, tipo assim... Sim, eu vi vários artistas. De algum artista ou fazedor de cultura. Que eu não vou citar nome aqui. Não, sem citar nome. Tem alguma história que você pode compartilhar com a gente? Me ligaram que não tinha nada que comer em casa. Gente conhecida. Foi muito difícil o pessoal da cultura. Muito, muito difícil. E a retomada também, mais difícil ainda, porque aglomerar. Como é que você vai fazer um show? Como é que você vai fazer uma peça de teatro? É público. E aí, você conhece muito bem essa área, a internet foi muito importante. A questão das lives, né? Essas coisas todas, aí surgiu até então, não era uma coisa, não se fazia live. Não. Né? Popularizou na pandemia. Popularizou, ajudou também bastante. E aí a gente também apoiou uma série de lives e tal. A gente foi, a sociedade civil, o poder público, todo mundo estava envolvido nisso, de nos ajudarmos, né? Mas foi difícil. E a retomada mais difícil ainda. Você reabrir teatro. Aí você tinha aquelas normas, né? Vai uma fileira, não senta ninguém um do lado do outro. Tinha uma série de coisas. Ele foi todo um processo de recuperação. Tinha os protocolos. Mas hoje a gente vive essa retomada, muito bom, né? E eu acho que a FUNARD, não tenho certeza, está cumprindo um papel muito importante. Você falou agora há pouco, citou o giro cultural. O giro cultural é muito importante. A FUNARD, com esses equipamentos, seus 15 equipamentos, você tem um projeto giro cultural, onde você fomenta a arte e a cultura em alguns territórios que tradicionalmente não teria esse acesso, a FUNARD disponibilizar isso. O exemplo mais simbólico que a gente tem é o nosso Teatro Marilago, na Vila Kennedy, dentro de uma comunidade carente, né, numa comunidade que historicamente não tem esses acessos todos. É o serviço público, de uma forma geral, você tem um teatro, esse teatro você tem uma programação bacana. Quem se apresenta na Vieira Soto se apresenta lá na Vila Kennedy, isso é muito bacana. E isso cria também na população daquele território um sentimento de pertencimento naquele espaço, né? Isso eu queria aqui, não estou puxando o saco, mas parabenizar o nosso presidente, Jackson Emerick, que tem essa sensibilidade. O Jackson, se você chamar o Jackson para ir no Teatro Municipal, ele não vai. Chama ele para ir no teatro, na Vila Kennedy, ele é o primeiro a chegar, ele vai, ele participa, todo mundo já conhece ele, quer dizer, ele tem essa sensibilidade, ele faz isso com gosto. Mas Vila Kennedy, ele é arroz de festa. Ele é arroz de festa, é mais conhecido do que o Xande de Pilares. Pessoal, e assim terminamos o nosso segundo bloco. E começamos aí o nosso terceiro e último bloco. Achou que ia sentir saudade, bebê? Achou errado. O segundo bloco já acabou, já voltou o terceiro. Aqui não tem propaganda, né? Aqui a gente só tá coisa boa pra você. Ó. Vou te botar numa boa. Vou falar de giro cultural aqui agora. Você que tá acompanhando a FUNARD, você que não tá acompanhando, tá perdendo, né? E vou conversar aqui com um cara que ajuda a gente com o giro cultural, principalmente no interior. Vamos começar do interior pra capital? Bora. Giro no interior, como é que tem sido a experiência da FUNARD no interior do estado, Janan? Então, Michael, eu considero o Giro Cultural, esse projeto, como uma política pública, né, que segue uma orientação da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, da nossa secretária Daniele Barros. Que verdade seja dita, a Secretaria de Cultura do Estado nunca foi tão próxima do interior quanto está sendo nesse momento com a Dani. Exatamente. Você tem que dar o crédito a quem merece crédito. Exatamente. A Dani vem fazendo esse trabalho através de seus editais, cumprindo
uma normativa de que 40% dos investimentos precisam ser destinados ao interior do Estado, até porque nós somos, né, do Estado do Rio de Janeiro, é um órgão estadual, e o interior é importante, então você pega todos os editais, todos os fomentos, até através da lei do ICMS, a Secretaria faz esse papel de democratizar o acesso aos recursos públicos de cultura no interior do nosso Estado. Então isso é muito importante. E a FUNAG não fica atrás dessa política, ela acompanha essa política. Nós, através do Giro Cultural, estamos presentes nos municípios, né? São 92 municípios, você tem uma ideia, você sabe disso. Só no Carnaval do Rio de Janeiro a gente atingiu mais de 24 municípios, fomentando o carnaval local, fomentando a cultura local. Então isso tem sido muito importante, essa política, para os municípios receberem recursos da FUNAG, um fomento direto para essas atividades, que é o Giro Cultural. Isso eu acho bastante interessante quando você fala de uma política pública de democratização, né? O Giro Cultural tem essa capilaridade, ele está em diversos municípios. Hoje a gente está na região sul-fluminense, amanhã a gente pode estar no norte fluminense, é a FUNAG presente em todas essas atividades. E como funciona esse critério nosso? A gente trabalha sob demanda, né? A prefeitura solicita, faz o termo de cooperação técnica, a gente entende aquele movimento cultural que vai acontecer naquele município. Claro que tem que ser uma relação de paridade. Geralmente o município entra com a estrutura e a FUNAG disponibiliza um artista, ou um artista local, ou um artista de nome, e a gente estabelece essa parceria. E como é que funciona essa escolha do artista? Então, antes de falar da escolha do artista, eu também acho importante dizer o seguinte: a FUNAG tem 15 equipamentos. 90% desses equipamentos são na capital. A FUNAG... Que 90%? Só um equipamento é fora da capital. Não, aí eu estou considerando... Que é o Euclides da Cunha. Eu estou considerando... o Euclides da Cunha em Cantagalo, mas eu estou considerando os equipamentos da região metropolitana. Os 2 museus em Niterói. Isso. O teatro... Assim, tem o teatro, a gente não tem nenhum fora do Rio. Não, nós temos... A gente tem 3 museus em Niterói. 3 museus em Niterói. E tem a Casa de Cultura lá em Cantagalo. Não seja 90%, mas 80% dos equipamentos estão na capital. Sim. Né? Então, como a FUNAG se faz presente nos demais municípios? Através do projeto Giro Cultural. Não só o Giro Cultural, como o Cinetela, né? Porque aí a gente pega uma outra linguagem cultural, que é o audiovisual, e a gente disponibiliza cinema em praça pública em diversos municípios. Também funciona sob demanda. O Cinetela está em tudo quanto é lugar. Na capital a gente vai para as comunidades e fora do Rio a gente vai para o interior do estado, para os municípios. E aí é mais uma linguagem também artística, que é o audiovisual, que a FUNAG também está disponibilizando para esses municípios. Você tem município, a grande maioria, não tem sequer um cinema. Tem gente que nunca frequentou uma sala de cinema. Eu tive a oportunidade de ver isso de perto. Assim, é uma realidade. A primeira vez que tive o contato com a tela grande foi no Cinetela. Cinetela. Ele é muito importante. A gente prioriza o público infantil e idosos, né? Mas tem sido um sucesso essa política pública. E a escolha dos artistas funciona mais ou menos como? Ver o perfil da cidade, perfil da região, o pedido da prefeitura, como é que funciona? A prefeitura dá mais ou menos, sugere, né, o tipo de segmento cultural, musical. Aqui é forte o samba, aqui é forte o sertanejo. Mais ou menos, a gente tenta também ser bastante democrático, então a gente vai ofertando, abrindo espaços para tanto artista novo como artista consagrado, artista que já esteve no auge. Hoje a gente faz um trabalho também de resgate dos artistas. O nosso cast aí teve Biafra, uma série, Rosemary, a gente possibilita todos esses artistas. Então a FUNAG, se eu não sou bom de número, mas eu acho que a gente já atendeu em torno de quase 300 artistas. Muita gente. Muita gente. Então a gente disponibiliza, né? A gente, além de formar plateia,
a gente também dá palco para alguns artistas que precisam de palco. Empregabilidade mesmo, né? O artista precisa estar no palco. É esse papel que a gente vem cobrindo, que eu acho que é o papel do poder público. Sim, sim. E também que com esses shows no interior são todos gratuitos. Todos gratuitos. E quando a gente vem aqui para os teatros, é a política do preço acessível, que é R$5 a inteira, R$2,50 meia. Quase todo mundo paga meia. Esse é o Giro Cultural. E para além do Giro Cultural, nós temos um projeto de grande sucesso, que aí acontece no nosso teatro mais emblemático, né? O teatro mais antigo, que é o Fim de Tarde. Que acontece no João Caetano, e também tem um diazinho que ele vai para o Imperato. Nada mais é do que a continuação do projeto histórico, que é o antigo 6,5, que eu contei no início, que era o meu tio que criou, que também é muito bacana. Mas a gente leva grandes artistas, até porque é um teatro grande, e a gente disponibiliza esse artista a preços populares. Você falou muito... Depois dessa aí, eu vou ir para o nosso encerramento, pedir para você deixar suas considerações. Mas eu quero agradecer, muito obrigado por participar. Falar de cultura é muito bom, né? Sempre os olhinhos ficam brilhando, porque eu acho que, rapaz, eu considero a cultura uma ferramenta fundamental para a gente avançar com a nossa sociedade, né? A cultura, ela além de salvar a vida, ela nos traz felicidade, ela traz riqueza. A cultura é investimento, gente. Cultura é investimento. E a cultura, na questão da segurança, que é um tema que se fala muito hoje em dia, né, que preocupa muito a sociedade, a questão da segurança, da falta de segurança, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho certeza que um sujeito que porta fuzil, um dia ele pode portar um clarinete. Agora eu tenho